Fala turma, aqui quem vos fala é Felipe FT Miranda e vamos para mais uma atualização sobre o que é preciso para escapar do rebaixamento. Eu repito o que eu disse no último vídeo, tá? Essa análise ela é válida para todos os times do Z4, mas vai ter uma abordagem a partir do ponto de vista do Fortaleza para essa situação. Curiosamente, com o fim da 24ª rodada do Brasileirão, nós só temos 4 times com 24 jogos completados, e eles são Cruzeiro, São Paulo, RB Bragantino, Corinthians e Vitória. Detalhe, tá? Tem time brigando para não cair, que vai jogar nesse meio de semana e vai entrar para essa lista. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Já respondendo a pergunta que a maioria de vocês vai fazer durante o vídeo, qual é a pontuação para escapar no momento? Vamos lá. Neste pós-24ª rodada do Brasileirão, nós tivemos uma atualização quanto à pontuação mínima para escapar. Ela subiu para 42 pontos. Lembrando, essa pontuação pode seguir mudando nas próximas rodadas, seja subindo a exigência ou diminuindo, que era como se desenhava até a 23ª rodada dessa Série A. Ou seja, no ponto de vista do Fortaleza, onde está faltando 15 jogos para terminar o campeonato, ele precisa conquistar 24 pontos. Distribuindo nesses 15 jogos, o Fortaleza poderia ter um desempenho de 8 vitórias, 0 empates e 7 derrotas, ou 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ou, em um cenário mais absurdo, 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. De qualquer forma, meus amigos, são tarefas difíceis, mas existe algo que precisamos ressaltar aqui. A sequência de jogos dos 8 clubes que mais correm risco de rebaixamento no momento. Isso, gente, pode mudar de forma inesperada o cenário, como já ocorreu em 2019, quando o Cruzeiro surgiu como um fato novo e caiu. Inclusive o Ceará escapou com 39 pontos nessa edição, podendo até ter escapado com os mesmos 36 pontos do Cruzeiro, por conta do número de vitórias. Outro exemplo é 2022, quando o próprio Ceará acabou desandando e caiu com 37 pontos. Se o Cuiabá, por exemplo, troca uma vitória por uma derrota nessa campanha e termina a Série A de 2022 com 38 pontos, ele também escaparia. Portanto, amigos, vamos focar nos adversários nesse momento. Mas antes, vamos falar dos jogos do Fortaleza. O Fortaleza tem um detalhe interessante. Dos próximos 4 jogos do campeonato, 3 são contra equipes que lutam contra o rebaixamento. O detalhe é que o jogo contra o Vasco ele ocorre depois da data FIFA de outubro. Até lá, são 3 jogos onde ele pega Sport e Juventude no caminho, último e antepenúltimo da Série A. O campeonato do Fortaleza está aí. Esses jogos são finais e o Fortaleza tem a obrigação de vencer para não entrar de vez no fundo do poço. O jogo da permanência, meus amigos, ele ocorre já neste sábado, 4 da tarde, contra o Sport. E como vocês podem ver, foi mantido o símbolo verde, ou seja, a partida acessível. Apesar do Sport ter vencido o Corinthians nesse último fim de semana, Fortaleza tem condições e precisa vencer essa partida. Logo depois ele pega o São Paulo, a gente mantém o arco de complicado, São Paulo que acabou perdendo para o Santos do Vojvoda, e isso também a gente vai falar daqui a pouquinho. O Juventude, mantemos também no pareado, por conta, repito, da condição climática, falamos no último vídeo, mas a gente vai manter aí no amarelo, também é um sinal de alerta. Olhando para o Sport, que agora tem 14 pontos, ou seja, 4 pontos a menos que o Fortaleza, ele, logo em seguida, pega o Fluminense, depois pega o Cruzeiro em BH e permanece na cidade para jogar contra o Atlético Mineiro. Esse jogo do Atlético a gente até comentou no último vídeo. Ele ocorre durante a data FIFA. Então o Sport ele paga um dos seus jogos faltantes. Lembrando, Fortaleza também tem um jogo faltante e é com a equipe também que está brigando para não cair. Os outros times da zona, a gente começa pelo Juventude. Juventude que vai enfrentar o Internacional, que neste momento está sem treinador durante a gravação desse vídeo, e o Internacional, inclusive, entrou de vez também nessa briga, a gente vai já falar sobre ele. Depois pega o Atlético Mineiro, que também está nessa brincadeira, e joga contra o Fortaleza. Ou seja, o Juventude ele também tem jogos contra equipes que estão olhando ali para a zona, tá? Já o ponto de vista do Vitória, ele encara o Grêmio fora de casa, o Grêmio que venceu o Grenal. Depois ele pega o Ceará, jogando em casa no Barradão. E, em seguida, enfrenta o Vasco fora de casa no último jogo antes da data FIFA. E aí a gente fala do próprio Vasco agora, né? O Vasco que também está brigando para não cair, empatou com o Flamengo nesse fim de semana, mas ele tem um detalhe interessante nesses próximos jogos. O Vasco ele vai pegar o Bahia, que briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro.
Depois ele pega o Cruzeiro, que também briga na parte de cima, inclusive pelo título do Campeonato Brasileiro, e logo depois pega o Palmeiras, ou seja, o Vasco tem uma sequência de 3 jogos, de 3 adversários que estão na parte de cima. Enfrentou o Flamengo agora, é claro, acabou saindo empate, era um clássico, o Flamengo também de olho na Libertadores, e logo ali também depois ele encerra os jogos contra o Vitória. O Atlético Mineiro, que é um time que acabou se colocando também nessa situação, inclusive parecido com o do ano passado, né, onde ele também brigou para não cair, teve até aquele jogo bem dramático contra o Atlético Paranaense. Nesse ano tem também uma tarefa difícil, mas os jogos aqui são interessantes para ele, tá? Com exceção do Mirassol. O Mirassol é um time muito chato nesse campeonato, então o Atlético vai ter muita dor de cabeça nessa partida jogando em casa. Depois tem esse confronto que pode se tornar algo interessante para o Fortaleza ficar de olho, que é o Atlético Mineiro e Juventude. Em seguida, pega o Fluminense fora de casa e depois pega o Sport jogando em casa durante a data FIFA, tá? Esse jogo ocorre durante a data FIFA. Por fim, as outras duas equipes que estão mais próximas do Z4 e até em pontuação têm risco de acabar entrando até a data FIFA, é o Santos, que pega o RB Bragantino, que é uma grande incógnita no campeonato. A sensação é que o Red Bull Bragantino perde todos os jogos e nunca chega perto da zona, né? Já depois ele enfrenta o Grêmio, jogando em casa, e, antes da data FIFA, enfrenta o Ceará na Arena Castelão. Já o Internacional tem esse jogo já comentado contra o Juventude, o Inter que está sem treinador até a gravação desse vídeo, repito. Depois pega o Corinthians jogando em casa e depois o Botafogo também em casa. Pode ser interessante aí, porque o Inter sem treinador e nessa sequência de 3 jogos pode degringolar de vez, pode desandar de vez e entrar nessa briga direta contra o rebaixamento. Vamos ficar de olho nesse Inter, tá? Interessante candidato aí para acabar ajudando as equipes que estão tentando sair da degola. Portanto, amigos, o campeonato do Fortaleza está aí. É fazer a sua obrigação e também esperar pelo erro de alguns dos outros 4 times que estão acima da zona. Fortaleza precisa ficar de olho porque pode fazer a diferença. Mais uma vez, a gente vai continuar aqui fazendo jogo a jogo, rodada a rodada, e eu conto com a presença de vocês. Temos shorts sendo publicados todos os dias no canal e pelo menos 2 vídeos por semana atualizando tudo o que você precisa saber sobre essa briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um abraço, meus queridos, tamo junto, um cheiro e até mais.